E aí, pessoal, esse é o Passe Gol. A gente tá de volta depois de uma parada para o Carnaval. Eu sou Gaudêncio Carvalho, esse aqui é Cadu Mendes. Sou Cadu Mendes, a gente vai falar sobre a 4ª rodada do Campeonato Maranhense. Como você já sabe, taca a vinheta, diretora. De novo, cara. Taca a vinheta, melhor parte. É isso aí, galera do Passe Gol. A gente vai começar esse programa falando do jogo entre Bacabal e MAC. Como é que foi esse jogo, Gaudêncio? Então foi um jogo muito ruim, tecnicamente. O MAC foi visitar o Bacabal lá em Bacabal, perdeu. O Bacabal conseguiu a primeira vitória na competição, veio de 3 derrotas consecutivas, somou os 3 pontos e saiu da lanterna. Agora ele é o vice-lanterna. O MAC perdeu 3 posições na competição, perdeu de 1-0, o gol foi de Denis. Denis, pessoal. Denis de pênalti aos 25 do primeiro tempo. Foi um péssimo resultado para o MAC, que estava numa crescente, estava conseguindo se manter na parte de cima da tabela. O Bacabal foi um excelente resultado. Afinal de contas, foi a primeira vitória do time na competição. A gente percebe aqui que o Bacabal ele era o lanterna e tá brigando para não ser rebaixado. Exatamente. O Bacabal subiu e o Santa Quitéria que assumiu seu lugar como lanterna depois de perder por 4-0 para o São José, mas daqui a pouco a gente fala desse jogo. O outro jogo da rodada foi o... Maravilhoso. Tela azul. Tela azul. 2000 anos depois. Sampaio Correia. Sampaio Correia e... Imperatriz. Tem avô, foi mal. Imperatriz Sampaio Correia. Exatamente. O outro jogo da rodada foi Imperatriz e Sampaio Correia. Lá em Imperatriz, o Sampaio Correia visitante. O Sampaio perdeu, não é isso? Sampaio perdeu, vinha de uma invencibilidade aí desde o começo do ano. Sampaio Correia tá em 3 frentes aqui nesse ano, tá? No Campeonato Maranhense, na Copa do Nordeste Copa do Brasil. E na Copa do Brasil. Então tava 7 jogos aí invicto. Então aconteceram 2 coisas inéditas. Sampaio Correia perdeu no campeonato e o time do Imperatriz conseguiu a sua primeira vitória e já pulou ali para 7 pontos. Para 7 pontos, igualou os mesmos números de pontos. Tá dividindo a liderança agora junto com o Sampaio Correia e o São José, que também chegou a 7 pontos. Então aí na parte de cima da tabela a gente tem esses 3 times que vão brigar para ver quem é que vai assumir a liderança. O Moto tá com 6 pontos, era um dos líderes. Até o início da 4ª rodada, e aí caiu, perdeu. Os gols de Imperatriz saíram com Canu e Adalto. Um Canu no primeiro tempo e Adalto no segundo tempo. Foram 2 que, apesar do jogo não ter sido muito bom, deu um pouquinho de calo no olho o jogo. O campo estava muito molhado. O jogo foi muito ruim tecnicamente, mas o time conseguiu fazer 2 golaços ali, o primeiro com o Canu e o segundo com Adalto. Com Adalto, um chute de fora da área. Detalhe muito que o Sampaio estava com um time misto. No segundo tempo, o William e Marlon entraram, que são titulares, são bons jogadores do Sampaio, mas mesmo assim não conseguiram criar grandes chances. O William teve uma boa chance, mas desperdiçou, e o time não jogou muito bem. Tem que levar em consideração que veio de uma viagem. O time do Sampaio Correia tá muito cansado nesse começo de ano. Como eu já falei, tá em 3 frentes. Então, mesmo o time sendo um time misto ali, com algumas reservas, e os titulares ali, o William e o Marlon, que são os 2 principais jogadores do Sampaio Correia, entrando no segundo tempo, mesmo assim o time não... A gente percebia o cansaço. O outro jogo foi Moto contra o Cordino. Na realidade foi Cordino contra o Moto. O Moto foi visitar o Cordino lá no Leandrão, no estádio Leandrão. Abriu o placar com o Pedro Júnior no primeiro tempo, um gol de falta. Sofreu empate no primeiro tempo, sofreu a virada no segundo tempo e conseguiu empatar no final do segundo tempo. Detalhe é que o Moto tá vivendo uma situação muito complicada fora de campo. A diretoria é uma diretoria omissa, não atende, não fala com os jogadores, salários atrasados. A informação que a gente tem é que antes do jogo contra o Cordino, os jogadores receberam metade dos salários. Receberam parte do salário para poder dar uma animada para ver se... Dar uma aliviada na realidade. Dar uma aliviada na situação. Na realidade, a diretoria do Moto tá maquiando a realidade do verdadeiro problema do time. Porque a presidência do time é omissa nesse caso. O presidente que tá lá, que... Ele não consegue atender as expectativas. A torcida já tá com uma bronca contra o presidente há um bom tempo. Mas permanece a diretoria. E essa semana a imprensa divulgou que talvez ele
consiga ali quitar algumas dívidas com os jogadores no decorrer dessa semana para ver se alivia o clima ali no vestiário, que tá muito tenso do Moto Clube. A situação do Moto, o Moto começou bem no campeonato, pré-temporada, mas aí com problemas externos que com certeza influenciam na hora do desempenho do time no campo, o rendimento vai caindo. Detalhe é que alguns torcedores já estão reclamando do Marcinho, que é o técnico do Moto, mas o Marcinho é uma peça fundamental no time a partir do momento em que o Marcinho tá com um salário bem atrasado e tá comandando o time, tá levando o time, mesmo sem receber esse dinheiro dele que é de direito, que é de trabalho. O Moto Clube, mesmo com toda essa situação, o Moto Clube tá se mantendo ali no meio da tabela, era líder, um dos líderes até o final da terceira rodada. Teve saída de jogadores, Jefferson Araújo não saiu. Perdeu ainda no Campeonato Maranhense, tem aqui uma vitória e 3 empates, são muitos empates, mas mesmo assim ainda não perdeu, então o time tá conseguindo se manter ali. E tem que arrumar uma outra formação e peças importantes, porque Jefferson Araújo, que é o atacante de referência, saiu por uma proposta no exterior. André Mensalão também saiu. O Mensalão saiu, bicho. Mensalão saiu, cara. Mensalão saiu, galera. Que triste. Enfim, duas a gente ia fazer a seleção do Campeonato Maranhense só com os nomes. Exatamente. Com os mitos do Campeonato Maranhense. André Penalva. Piu Piu. André Piu. Daqui a pouco a gente fala de Piu Piu. Então, o Mensalão saiu, perdeu 2 peças importantes. Enfim, o Moto conseguiu viajar, conseguiu sair com um empate de lá. Detalhe que o primeiro gol foi uma falha de Rodrigo Ramos, que espalmou pra uma falta, espalmou pra dentro da área. E o Ulisses acabou com o Sampaio, com o Moto, desculpa. O Ulisses acabou com o Moto durante o jogo. Todas as jogadas ofensivas saíram do pé de Ulisses, de Fábio também. Enfim, somou um ponto, desceu para a 4ª colocação e campeonato que segue. E o último jogo que a gente vai falar agora é o São José contra o Santa Quitéria. O São José foi visitar o Santa Quitéria, não é isso? O jogo aconteceu lá no Correião, lá em Santa Quitéria. O São José veio do jogo fora de casa com mais 3 pontos, marcou 4 gols fora de casa. Surpreendeu, na realidade. O São José que agora foi para segundo colocado, subiu aí 4 posições, marcou 4 gols. 3 gols foram do Tietê e 1 do André Batata. O Tietê aí brigando pela artilharia já. Detalhe que se o São José marcasse mais um gol, ia superar o Sampaio Correia nos critérios de desempate, que é saldo de gols. Saldo de gol. Primeiro critério de desempate é o e saldo assumiria a primeira colocação, mas não conseguiu, fez só os 4 e conseguiu ficar na segunda colocação ali. Aí o destaque negativo é o do Santa Quitéria, que o Santa Quitéria tá em último colocado, em 8º, e aí tá na zona de rebaixamento do Campeonato Maranhense. O Bacabal que conseguiu subir uma posição, então aí tá nessa disputa Bacabal e Santa Quitéria. O Bacabal, como a gente sempre vem falando aqui, tem alguns problemas de inscrição no campeonato. Então aí o Santa Quitéria tá brigando para não cair, só tem apenas 2 pontos, não tem nenhuma vitória, tem 2 empates e 2 derrotas. O campeonato continua muito enrolado, muito embolado ali mesmo em cima. O Bacabal conseguiu subir, o Bacabal restam 3 rodadas na competição, antes de separar os 4 primeiros, e tudo pode acontecer ainda, são 9 pontos ainda em disputa, 9 pontos muda realmente o campeonato e a posição de um time durante a competição. Exatamente, aí na 5ª rodada a gente vai ter o Bacabal contra o Moto lá em Bacabal, Imperatriz contra o Santa Quitéria lá em Imperatriz, São José lá em São José de Ribamar contra o Cordino, e aí o último jogo fechando a tabela, nós vamos ter o Super Clássico Maranhão contra o Sampaio Corrêa. E o Passe Gol fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Continue acompanhando a gente, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Você pode participar com a gente, mandando sugestões, mandando nossa mensagem. E tem Pode mandar que se você quiser pra gente falar o seu nome aqui. Um abraço pro Alexandre. Tá sempre acompanhando aí nosso programa. Exatamente. Camila Bastos, nossa diretora, também é uma grande fã. Tá aqui com a gente direto. Obrigada, mas direto. A gente não bota os créditos dela, mas quem dirige esse programa é Camila. Camila que faz esse programa com a gente. Então, pessoal, é isso. Até a próxima segunda. É isso aí, galera.